Olá, turma! Nós somos as professoras Camila Belmiro e Mainara Brandão e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. Então, os objetivos da nossa aula hoje são identificar as estruturas que compõem o sistema cardiovascular, compreender o seu funcionamento e entender a importância desse sistema. Bom, eu acho que todos nós já sofremos algum tipo de corte. Ficamos muito mal por causa da dor, mas também pela quantidade de sangue que é liberado nesses cortes. Aproximadamente 8% do peso do corpo de uma pessoa corresponde ao volume de sangue no nosso organismo. Vocês já pararam para pensar quem é que faz esse sangue circular? Então, é aqui que a gente entra com o nosso assunto. O sistema cardiovascular, ou também chamado sistema circulatório, ele quem faz esse sangue circular pelo nosso corpo. A sua função é basicamente conduzir esse sangue para todas as partes do nosso corpo. Então, ele leva esse sangue, como é que eu posso dizer, rico em substâncias, por exemplo, como os nutrientes, o oxigênio e também para que as nossas células elas trabalhem, desenvolvam as suas atividades. Os componentes do sistema circulatório são basicamente o sangue, os nossos vasos sanguíneos e também, o mais importante, o coração. A gente vai ver um pouco deles agora. Então, o sangue, ele é um tecido do nosso corpo e ele é composto basicamente pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Então, essa é a composição básica do nosso sangue. Então, esse fluido, ele circula levando aquilo que é necessário e retirando o que sobra das reações que acontecem dentro do nosso organismo. Então, é através dele que as nossas células elas recebem os nutrientes e o oxigênio e devolvem o gás carbônico e algumas substâncias residuais. Como a gente viu no sistema respiratório, o nosso sistema respiratório capta o oxigênio, leva para as nossas células para realizar suas atividades e devolve o gás carbônico para também, advindo das atividades celulares, para que sejam liberados para a área externa. Então, esse sangue ele é levado por uma rede de tubos. A gente vai ver agora. Então, esses tubos eles são os nossos vasos sanguíneos, que é por onde basicamente, o nosso sangue passa. Ele é formado pelas artérias, pelas veias, a gente pode ver aqui, e também pelos vasos capilares. Essas artérias, elas são os vasos em que saem do coração, por onde o sangue vai passar, e transportam o sangue para os órgãos e os tecidos do nosso corpo. Então, esse sangue ele sai do coração e vai ser direcionado para os tecidos que estão no nosso corpo. As veias, eles já são os vasos, que transportam esse sangue dos tecidos para o coração. Então, o sangue que está sendo liberado, passado pelos nossos tecidos, onde está fazendo a troca, a absorção de substâncias e a liberação de gás carbônico, ele vai dos tecidos direto para o coração. E também os capilares, que são as ramificações do sistema circulatório, que permite a troca
dessas substâncias do sangue e dos tecidos do nosso corpo. Então, o nosso sangue ele flui basicamente por esses vasos sanguíneos. Outra estrutura muito importante do nosso sistema circulatório é o coração. Então, o coração ele é um órgão muscular que é encontrado na nossa caixa torácica e ele funciona basicamente como uma bomba, que ele é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo, né? O coração ele é revestido por uma membrana, que é chamada de pericárdio. Ele possui uma membrana mais interna, que é chamada de endocárdio. Ele também possui um músculo, que é chamado de miocárdio, que é responsável por realizar esse movimento de contração do coração. Nesse miocárdio, a gente encontra duas porções superiores, a gente pode ver aqui que são os átrios, e duas porções inferiores, que são os ventrículos. Esses átrios e esses ventrículos, no caso, o átrio, ele é responsável pela entrada de sangue no nosso coração. Então, ele entra pelos átrios e os ventrículos são responsáveis pela saída do sangue para o nosso organismo. No caso, o lado esquerdo do nosso coração ele possui o sangue rico em oxigênio e o direito é rico em gás carbônico, o sangue do lado direito. Para que não haja um refluxo entre o sangue arterial e o ventricular, ele possui uma válvula chamada válvula mitral ou bicúspide. A gente pode ver aqui o funcionamento dela, né? Que impede que haja esse refluxo. Então, aqui a gente vê a válvula mitral, onde o sangue entra pelo átrio e passa pelo ventrículo, que é liberado para o resto do nosso organismo. Esse movimento, esse fluxo, ele é contínuo. Então, ele vai realizar, por exemplo, os batimentos cardíacos e também, através desses batimentos cardíacos, vai ocorrer a circulação sanguínea. E a gente vai ver um pouco mais agora. Então, os batimentos cardíacos, ele é contínuo. Ele é um fluxo contínuo. E para que o coração ele faça toda essa movimentação, ele realiza o que a gente chama de sístole, que é quando o coração se contrai, a gente pode ver aqui nessa imagem, ele contrai e libera esse sangue, e também a diástole, que é quando o coração relaxa e se enche de sangue. Então, esses batimentos eles ocorrem pela sístole e a diástole. Então, como a gente pode ver aqui, ele contrai e libera esse sangue e relaxa e se enche de sangue. Outra coisa que também acontece, no caso, é a circulação sanguínea, que é responsável, que acontece pelo transporte desse sangue. No transporte desse sangue pela circulação sanguínea, a gente encontra a pequena circulação, ou também chamada circulação pulmonar, e a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica. O que acontece na pequena circulação? O sangue ele é transportado do coração para os pulmões, aqui, do coração para os pulmões, e vice-versa. O sangue que sai do coração, ele é um sangue venoso, e ele sai pelo ventrículo direito e é transportado para os pulmões pela artéria pulmonar. O sangue dos capilares dos alvéolos pulmonares, ele libera o gás carbônico dentro dos pulmões e absorve o oxigênio. O sangue dos pulmões, ele vai para o coração
e é um sangue arterial. Ele é rico em oxigênio. Então, ele sai do coração e passa pela artéria pulmonar, faz a troca nos capilares dos alvéolos e volta para o coração. Já a grande circulação, ou no caso a circulação sistêmica, o sangue ele é rico em oxigênio, que é advindo dos pulmões e que é encaminhado para o restante do nosso corpo. Nos tecidos, uma representação dos capilares do tecido, há também a troca de substâncias como o oxigênio e os nutrientes, e também o gás carbônico para esses capilares. No caso, esse sangue, ele é um sangue venoso e é mandado de volta para o coração. E assim se completa o sistema circulatório. Então, ele tem a circulação pequena pulmonar, que vai fazer essas trocas e absorção de nutrientes nos pulmões e voltar para o coração, mas também esse sangue que sai dos pulmões vai para o nosso organismo e também a troca nos capilares dos tecidos e também faz essa volta. Então, é essa circulação que acontece. Resumindo basicamente o que a gente viu, no sistema circulatório a circulação do sangue através dos vasos sanguíneos que levam e retiram esse sangue do coração. É através do sangue que o organismo ele consegue os nutrientes e o oxigênio, também elimina o gás carbônico proveniente das células, das atividades das células. Os capilares encontrados nos pulmões e nos tecidos, eles são os responsáveis por essa troca. O coração é responsável por bombear esse sangue. No coração possui as paredes como o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio, sendo que o miocárdio é o músculo responsável pela contração do coração. No miocárdio a gente encontra os átrios na parte superior e os ventrículos na parte interior no coração. Possui a circulação pequena e a circulação grande, e também as veias, elas transportam o sangue venoso, que ele é rico em gás carbônico, e as veias pulmonares, elas transportam o sangue arterial, que ele é rico em oxigênio. Então, é basicamente isso. Através da contração do nosso coração, é enviado o sangue para os pulmões, onde haverá a troca dessas substâncias de gás carbônico e oxigênio dos alvéolos pulmonares. Esse sangue ele volta para o coração rico em oxigênio e vai ser distribuído nos nossos tecidos, como a gente pode observar aqui. Nesses tecidos também há esses capilares, onde vai também haver a troca dessas substâncias e vai voltar de volta ao coração. Então, é basicamente esse o funcionamento do nosso sistema circulatório. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.